Chegou a hora do nosso quadro Sua Saúde. Roda a vinheta. Olha, a gente aproveita a Semana Mundial de Combate ao AVC para falar sobre as causas da doença, da importância do diagnóstico precoce e também da prevenção. Aqui no estúdio eu recebo o médico neurologista Davi Queiroz. Doutor, muito bom dia. Seja bem-vindo. Obrigada aí pela participação, tá? E ó, a gente já começa com a pergunta do José Geraldo. Pode rodar. Bom dia. Meu nome é José Geraldo de Oliveira Filho. E minha pergunta seria: como ocorre o AVC? Perfeito, excelente pergunta, é uma dúvida realmente muito comum. Então, isso que o José pergunta é exatamente a grande diferença que existe de um AVC isquêmico, que é quando falta oxigênio em alguma região do cérebro, e também existe o AVC hemorrágico, quando existe um sangramento dentro do cérebro. Tanto a prevenção e o cuidado vão ser algumas vezes semelhantes, mas o que sempre tem que chamar a atenção é que são urgências que demandam uma conduta muito imediata. Doutor, a Selma também tem uma perguntinha. Ótimo. Meu nome é Selma Guimarães e eu moro no bairro São Pedro. A minha pergunta é: quais são os sintomas iniciais do AVC? Ótimo, e aí eu vou ensinar até uma dica para reconhecer. A gente usa muito o mnemônico SAMU, que é sorria, abrace, música e urgência. Porque muitas das vezes o AVC ele vai se manifestar com algum desvio da boca, então quando a gente pede a pessoa para sorrir, às vezes o sorriso fica um pouco torto. A lembrança do abraço é porque às vezes um dos braços acaba ficando mais fraco que o outro, então não consegue levantar. E a música porque a fala pode ficar alterada e sempre o U de urgência para buscar o atendimento médico. É isso. Coloca na tela para mim agora a pergunta do Cláudio, por favor. Parece que chegou uma perguntinha pelo nosso WhatsApp. É isso? Ah, não. Então, perdão. Agora é o Cláudio. Então pode rodar. Meu nome é Cláudio Roberto Ribeiro. Eu moro no bairro de Lourdes. E o que eu queria saber é se AVC pode deixar sequela. Qual o tipo de sequela? Perfeito. Na verdade, o nosso neurônio, que é a célula do cérebro, ela é muito sensível à falta de oxigênio. Então, quando o AVC não é tratado de forma muito rápida, esse neurônio pode morrer e deixar, de fato, alguma sequela. Daí a necessidade de uma intervenção muito imediata. Mas é importante lembrar que essa intervenção ela não acontece apenas no momento mais agudo do AVC. É extremamente importante a gente contar com equipes multidisciplinares de fisioterapia, fonoaudiologia, que a longo prazo podem minimizar a ocorrência dessas sequelas, dessas cicatrizes do AVC. Agora é a vez da Elizabeth. Meu nome é Elizabeth Paranhos, moro no bairro Sagrada Família. AVC pode levar à morte? Infelizmente, sim. Existem regiões do nosso cérebro que são extremamente importantes e cruciais para controle respiratório, às vezes controle da frequência cardíaca. E quando o AVC acomete essas regiões, ou às vezes é um AVC por uma hemorragia muito importante, essas funções vitais podem acabar sendo lesadas e com isso levando ao óbito. Doutor, agora sim, tá? Chegou uma perguntinha pelo nosso WhatsApp, é do Renato. Coloca aí na tela para mim, por favor. Bom dia, Paula. A combinação de remédios e o estresse pode levar a um AVC? Contigo, doutor. Perfeito. Olha, pode sim, e aí é que eu chamo a atenção para o cuidado que a gente tem que ter com esses grandes coquetéis de medicamentos que muitas vezes as pessoas tentam usar, seja para emagrecimento ou alguma outra questão, e são misturas de medicamentos que ao interagirem pode de fato reduzir a oxigenação do cérebro e levar a um AVC. O estresse é aquilo, né? Estresse deixa a gente com a pressão mais alta, principalmente quem ainda fuma, a gente tem que cessar o tabagismo, essa combinação pode ser extremamente danosa. E a nossa vida está muito corrida também, né, Demais, doutor? A gente anda sempre no estresse, na correria. Isso tudo tem levado também cada vez mais para essa doença aumentar? Exatamente, e principalmente porque os hábitos de vida estão mudando. Então, nessa correria, eu acho que a mesma dica que você deu para os alunos do Enem de desacelerar é o que nós precisamos fazer na prática. Quando a gente fica nessa correria, nós não cuidamos da nossa saúde, nós não cuidamos de hábitos saudáveis como atividade física, uma alimentação melhor, e isso tudo vira uma bola de neve que acarreta no risco de AVC. Mais uma perguntinha agora é da Sheila.
Meu nome é Sheila, moro na rua Itajubá, aqui na Floresta. Quero saber qual é o tratamento depois que a pessoa tem um AVC. Beleza, Sheila. Ótima pergunta. Eu sempre falo com os pacientes que são 3 perguntas que nós precisamos responder do AVC. Se foi de fato um AVC, por que ele aconteceu e o que eu faço para que ele não aconteça de novo. Então, ao longo do tratamento após, a gente tenta sempre minimizar os riscos para que haja uma recorrência do quadro. E como eu disse, fisioterapia, fonoaudiologia, para exercitar os neurônios que machucaram um pouquinho e poder restabelecer a função neurológica. Mais uma perguntinha que chegou pelo nosso WhatsApp, agora é da Marcilene. Bom dia, Paula. Às vezes sinto parecendo que está faltando oxigênio no meu cérebro. Tem alguma coisa a ver com AVC? Olha, é muito difícil às vezes responder umas perguntas com tão pouca informação, mas geralmente o AVC ele é um quadro muito súbito com um sinal neurológico, como eu comentei, da questão da força ou da fala. Essas sensações de falta de oxigênio, eu sugiro que você procure de fato um neurologista ou outro profissional, porque pode ser às vezes outro fator envolvido, até mesmo dessa correria do dia a dia. Uma dúvida, doutor, pressão alta pode causar o AVC? Pode, é um dos principais fatores de risco e, como a gente diz, fatores de risco modificáveis, porque o hábito de vida é protetor para a pressão alta e como a pressão alta é uma doença assintomática, uma doença silenciosa, se a pessoa não faz esse check-up com frequência, essa pressão pode levar a danos nos vasos sanguíneos cerebrais e cursar com AVC. Então está aí uma doença que nós precisamos rastrear e combater de forma extremamente efetiva. A última pergunta agora é do Riciote. Pode rodar. Bom dia, meu nome é Riciote Piana Filho, moro na rua Ubá, Floresta. Eu queria fazer uma pergunta. Alimentação e exercício pode prevenir o AVC? Pode e previne muito bem, melhor do que qualquer remédio. Então, o combate ao sedentarismo, o incentivo a uma alimentação balanceada, não restritiva, mas balanceada, é um dos principais métodos que nós temos hoje ao combate e prevenção do AVC. Sem dúvida, faz toda a diferença. Ou seja, doutor, dar uma desacelerada, fazer atividade física, comer Exato. Bem, tudo isso previne, né? Isso, priorizar a nossa saúde em primeiro lugar. É isso. A gente agradece a presença aqui do médico neurologista Davi Queiroz, esclarecendo as dúvidas aí sobre o acidente vascular cerebral. Doutor, muito obrigada, viu? Obrigado, Paulo. Até a próxima. Tchau, Valeu. tchau. Muito obrigada mesmo.